Olá, amigos de Ideal Espírita. Vamos juntos com a Teresa de Calcutá na Força Eterna do Amor. Hoje ela faz a pergunta: a primeira necessidade? Comunicar-se. Precisamos aprender a nos comunicar. Como é difícil para o homem se comunicar, entender o outro e fazer-se entendido. No mundo, os meios de comunicação se multiplicaram nos últimos 100 anos. Haja vista que nós aqui nos vendo, eu transmitindo aqui essa leitura, fazendo comentários. Algumas pessoas podem fazer comentários também nas postagens do vídeo. E se criou aí inúmeras formas de se transmitir alguma informação. Mas será que a gente está se comunicando? Se estabelece um diálogo? No entanto, a sensibilidade para ouvir, compreender o outro e colocar-se no lugar do próximo para perceber seu pensamento e seu modo de ver a vida parece carecer de maiores cuidados. De um modo muito interessante, eu estou escrevendo, fazendo um trabalho sobre exatamente esse assunto. A psicólogo, o seu maior instrumento de trabalho é a escuta. É uma escuta que é terapêutica, uma escuta que é transformadora, não é uma escuta qualquer, não é simplesmente ouvir alguém falar como quem ouve um ruído, mas é refletir acerca daquilo que está sendo falado, colocar-se no lugar do outro, é todo um exercício por trás do ato de ouvir. Então, a escuta é um instrumento, da psicanálise e dos psicólogos, porque a psicanálise é uma formação, não necessariamente do psicólogo, outros profissionais de nível superior podem fazer formação em psicanálise, mas eles trabalham com a escuta. E nós vivemos um mundo em que há uma enorme dificuldade de escutarmos o outro. Quer ver um diálogo, por exemplo? Eu falo, eu gosto de banana. Ou então eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro. E a pessoa, ao invés de escutar o que você falou e valorizar aquilo que foi dito, explorar, falar, nossa, que legal, que interessante, você foi para o Rio de Janeiro, como foi lá? Ou, nossa, você gosta de banana, e como é que você faz? Você come a banana pura? Isso é escuta. Isso é dar atenção para o que o outro está falando. Mas sabe como é que a gente normalmente faz? Você gosta de banana? Eu gosto também. E aí eu pego a banana, eu pico, coloco mel, coloco isso, coloco aveia, coloco pá. Ou então, você foi para o Rio de Janeiro? Nossa, você sabe para onde que eu fui? Eu fui para... Não importa. A questão é, o outro, ao ouvir, ele não se coloca no lugar do outro, ele se coloca à frente do outro e cobre a fala do outro com a sua própria fala, do que eu fiz, eu gosto, eu sou, se você também tem, eu também tenho, se você fala, eu também falo, se você pensa sobre algum assunto, eu também penso sobre eu, meu, Se a gente usa muito esses termos que estão ligados ao ego. Então, o ego se apresenta, o ego ele não pode ficar ali escondidinho, deixando que o outro se manifeste, mas não, ele quer se manifestar, ele quer se colocar no lugar também. Então, isso não é diálogo, isso não é uma empatia na relação, isso não é uma escuta, uma escuta sincera do que o outro tem a lhe dizer. Normalmente nós fazemos isso. Nossas conversas são monólogos,
né? Eu falo uma coisa, você fala outra e a gente está ali só fazendo um ruído entre nós. Mas de fato, se eu parar para perguntar o que foi mesmo que a pessoa disse, se eu prestei atenção, se eu de fato escutei, eu vou dizer: ah, fulana disse que gosta muito de banana, que ela come banana de determinada forma, no café da manhã, com cereais, e ela fez uma viagem para o Rio de Janeiro, que ela gostou, conheceu, foi à praia. Mas se eu fiquei comparando e falando de mim, o que ela falou lá que gostava de banana. E que mais? Sei lá, que ela foi pro Rio, mas aí eu fui pra, sei lá, fui pro sul, fui pra praia lá do sul, ou então também fui pro Rio de Janeiro, fui conhecer essas praias lá de Angra dos Reis. De novo, é um discurso autocentrado, ao invés de criar a empatia e se colocar no lugar do outro, né? Eu me coloco no centro, tá? Então é disso que ela fala, isso é um problema que a humanidade carrega nas suas relações. As dificuldades dos relacionamentos está pautada nessa dificuldade da escuta. Quando analiso as dificuldades que ocasionam guerras, os conflitos humanos em geral, as brigas familiares e tantos aspectos que geram disputas infelizes, fico pensando se a falha não é exatamente na comunicação. Comunicar é uma arte, pois exige muito mais de sensibilidade do que astúcia ou mesmo técnica. Estudo o Evangelho e vi ali muitos exemplos de comunicação. É admirável como Jesus Cristo, sendo embaixador de um reino muito além de nossa compreensão, pôde se comunicar com as pessoas mais simples da época e dar-lhes boas noções dos conceitos e da política vigentes neste reino. Como se isso não bastasse, escolheu termos e figuras que continuam fazendo amplo sentido para as pessoas que vivem hoje, há 2000 anos, num mundo considerado moderno, né? Já pós-moderno ou mundo líquido. Existem vários termos para o momento histórico que nós vivemos. Isso tudo com a mesma linguagem, as mesmas palavras. Como que o discurso de Jesus de 2000 anos atrás, hoje a gente lê e faz uma reflexão. Jesus falava por parábolas, né? A gente sabe que as parábolas, as metáforas, existem recursos da linguagem que podem transformá-la em algo compreensível, acessível até as pessoas mais simples. Em minhas meditações acerca dos acontecimentos protagonizados com esse embaixador das estrelas, tento ler o que está além das narrativas. Isso é muito importante, que a gente vá além da forma. A gente precisa ler o Evangelho para além daquelas palavras, da forma, e entender que ali há uma mensagem, né? Qual é o conteúdo, qual é a alma, né? Não ficar na forma, mas ficar na alma, no espírito da palavra. Um dos aspectos mais interessantes a observar é o processo de comunicação com este mundo ainda bastante primitivo, se comparado à realidade de onde veio, o reino. Então, bastante primitivo para Jesus, já que ele veio do reino de Deus. Reli muitas vezes as entrelinhas de seu evangelho, notando como lançou mão de linguagem figurada, mas nem por isso menos sábia. Riquíssima, mas em momento algum empolada. Então você não precisa rebuscar, você não precisa
colocar ali na linguagem aquelas palavras todas bonitas, rebuscadas, né? Você pode falar com simplicidade, mas só um sábio consegue colocar em palavras simples, mas aquelas palavras precisas, com aquela definição, exatamente aquilo que ele quer comunicar, né? Só um sábio. Às vezes a gente fica apegado à forma, ao estilo literário. Ah, a pessoa escreve difícil, ela fala difícil, mas também ela é muito inteligente. Mas ela está escrevendo e falando para quem? Jesus, ele estava falando para os simples, então não adianta falar difícil. Se a gente quer falar difícil, é que a gente está se dirigindo a um determinado público, que a gente está exigindo daquele público aquele conhecimento mais refinado, uma sabedoria. Então eu fico, por exemplo, imaginando que alguns autores, alguns escritores, eles não estão escrevendo para o tempo de agora. Quando a gente pega, lê e ainda somos uma população ainda tão iletrada, né, de analfabetismo, pessoas que não sabem ler e escrever, ou ainda que são alfabetizadas, mas são analfabetas no sentido de funcional, que a gente chama, no sentido de não compreender aquilo que lê. Sabe ler as letras, as palavras, mas não compreende o significado, não compreende a mensagem. Então, são analfabetos funcionais. A maioria de nós é assim, porque a maioria não tem o hábito de leitura, não tem o hábito de reflexão, não foi educada nesse sentido de valorizar toda uma leitura de forma crítica, reflexiva. Então, a gente se pega a letra às vezes é difícil, então são pessoas que não se comunicam, né? A mensagem não é transmitida. Mas Jesus, que veio do reino das estrelas, como ela coloca, veio para um mundo ainda de pessoas ainda muito primitivas, pouco cultas. Naquela época de Jesus, ainda por cima, as pessoas não sabiam ler e escrever, eram realmente analfabetas, e se comunicou com elas transmitindo a grandeza do seu conhecimento, sabendo o limite. O sábio, ele sabe o limite, até onde ele pode falar. Tanto que Jesus, ele fez uma premonição, ele foi um profeta nesse sentido. Ele anunciou que enviaria um consolador para esclarecer outras coisas, aquilo que ele não poderia esclarecer naquele momento. Então, essa linguagem, ela pode ser formulada de maneira a ser compreendida e interpretada em qualquer época da história, por quem quer que lhe tivesse acesso, e ainda por cima sintetizando todas as grandes questões humanas. É algo que me impressiona e encanta. Com certeza, essa era uma habilidade do nosso Senhor Jesus Cristo, considerando não como ícone religioso, porque realmente não fundou uma religião, como muitos fazem, mas como uma pessoa real que viveu num dado momento histórico e se envolveu completamente com o ambiente, a sociedade e o que era próprio do seu tempo. Jesus viveu com as pessoas do seu tempo, conforme aquele tempo. Ele explicava, dando exemplos do cotidiano, da vida daquelas pessoas. Ele viveu aquele tempo. Ele não veio como alguém para falar de coisas transcendentais, mas ficar com esse discurso. Ele transformou em algo que pudesse ser concreto para aquelas pessoas, vivenciado, compreendido.
Ainda nesse sentido, tomando por base minhas reflexões sobre o Evangelho, sou levada a concluir que o método empregado pelo Galileu foi também o mais acertado, pois serve ainda em nossos dias como uma espécie de roteiro para que descubramos a melhor forma de exercer a arte da comunicação, evitando o desperdício de tempo e energia, bem como situações de desgaste e conflitos mais intensos. Ele, o embaixador do país da eternidade, inseriu-se no contexto de seus ouvintes, viveu plenamente a realidade do outro e colocou-se na posição daqueles que pretendia auxiliar e ensinar. Talvez isso se assemelhe aos olhos de quem se atualiza no conhecimento a certas técnicas modernas de comunicação, de programação mental. Mas essa foi a técnica empregada por Jesus há 2000 anos. E ele não parou por aí em seu empreendimento, no desenvolvimento de sua habilidade em comunicar-se, ferramenta essencial para a missão que se propunha desempenhar. Afinal de contas, a mensagem transmitida deveria ser lida, entendida e adequada a todos os momentos históricos que a humanidade viveria. Ele precisava ser compreendido em todas as latitudes e culturas. É preciso lembrar que Jesus nada deixou por escrito. O Novo Testamento, a gente sabe do que são os evangelistas que escreveram. Então você tem Mateus, Lucas, ele era um médico, Lucas era letrado. Agora nós temos João Evangelista, que pode ter aprendido a escrever, mas a maioria deles também eram analfabetos. E eles podem ter, por transmissão oral, como Jesus fazia, os seus ensinamentos eram transmitidos, porque ele falava. Essa transmissão oral do conhecimento, ela foi passada e passada adiante, até que se pôde escrever, tentando talvez ser o mais fiel possível às mensagens que o Cristo ensinou. E é importante pensar que Jesus passou 3 anos, que a gente sabe, 3 anos na pregação. O texto no Novo Testamento, ele realmente é muito pequeno e algumas histórias são repetidas, Mateus, Marcos, Lucas ainda repete algumas, traz algumas histórias mais que só ele coloca, Mas será que Jesus só falou aquilo? Jesus deve ter falado muito mais, e não só isso, ele deve ter repetido as histórias em vários momentos em que ele estava com uma multidão cercando, que ele passava a ensinar, ele deve ter repetido e repetido, até que essas histórias ficaram ali fixadas na memória dos seus apóstolos, para que eles pudessem passar adiante, sem esquecer os detalhes das histórias que Jesus contou. Isso é uma análise que a gente faz. Quem sabe, entre outros motivos, essa tenha sido a razão que o levou a usar a linguagem do povo, no contexto em que o povo vivia. Analisemos essa hipótese. Jesus detinha conhecimento e inteligência bem superiores à média de seus contemporâneos e muitíssimo acima de toda a humanidade. Não tenha dúvidas, Ele é o governador do nosso planeta, já era um espírito crístico quando o planeta se formou, há 4 bilhões de anos, 4 bilhões e meio, de anos. E ele já era esse espírito evoluído que ajudou na criação do próprio planeta Terra. Então, ele é um mais evoluído, consta na questão do Livro dos Espíritos, ele é o espírito mais evoluído que já esteve entre nós. E então ele está realmente superior, mas a expressão do seu pensamento
foi de acordo com a nossa capacidade, para que nós pudéssemos compreendê-lo. Então, ele coloca muitíssimo acima de toda a humanidade, se considerarmos que ele foi o Cristo, a expressão do pensamento de Deus Pai para criar o mundo. Apesar disso, soube falar de maneira que, em qualquer contexto social, pessoas com ou sem instrução formal lhe pudessem compreender. Isso é extraordinário, sobretudo ao lembrarmos que os homens sábios da época não haviam sequer despertado para a necessidade de aprimorar técnicas de comunicação, como hoje em dia entendemos. Ou seja, nosso Senhor foi um homem à frente de seu tempo. Falou das mesmas verdades em diferentes ocasiões, adaptando sua linguagem conforme a realidade do ouvinte, com palavras que pudessem ser identificadas com o dia a dia de quem o escutava. Então, já falamos isso, né? Para o povo simples das montanhas, usou dos elementos que lhe eram familiares. Falou-lhes de ovelhas perdidas, empregou em linguagem figurativa termos comuns aos pastores e à população que lidava com a agricultura e a pecuária. Utilizou-se da simbologia da plantação da mostarda, da semeadura e do semeador. Então, isso está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 31 a 32, Marcos, capítulo 4, versículo 30 a 32, Lucas, capítulo 13, versículo 18 a 19, Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9, Marcos, capítulo 4, versículo 1 a 20, e Lucas, capítulo 8, versículo 4 a 8. Então, falando-lhe de verdades mais profundas em termos que entendiam, de tal forma que não fosse imprescindível o acesso às letras, deveras incomum à época, nem a consulta aos sábios de então. Ninguém precisava buscar alguém para traduzir a mensagem de Jesus. Jesus já se fazia muito claro. Dispunham dos instrumentos essenciais para compreender o conhecimento que lhes ministrava, ainda que a maior parte não estivesse suficientemente madura para perceber o alcance e a profundidade dos elevados conceitos que trazia. Isso sim, eles podiam ouvir, compreender, Jesus falava que eles tinham ouvidos de ouvir, né? Mas não ouviam, né? Olhos de ver, mas não viam, porque era o alcance do conhecimento. Até hoje, nós temos essa dificuldade de alcançar a profundidade da sabedoria do Cristo. Aos que viviam em meio à multidão, às voltas com questões de ordem política, social ou econômica, falou da dracma perdida. Isso está em Lucas, capítulo 15, versículo 8 a 10. Do exemplo da viúva que doou seu dinheiro no gasofilácio. Isso está em Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44, e Lucas, capítulo 21, versículo 1 a 4. Da moeda com a inscrição de César. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22, Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17, e Lucas, capítulo 20, versículo 19 a 26. Assim, aqueles que lidavam com os aspectos financeiros da comunidade teriam um elemento comum ao seu discurso, que o fizesse entender a mensagem do Galileu. Aos religiosos e trabalhadores do templo, falou das leis de Moisés, dos conceitos morais inseridos na lei e nos profetas, uma linguagem facilmente entendida pelos que julgavam eleitos divinos para o trabalho no templo. Ou seja, o discurso de Cristo sempre foi pensado de forma a atingir a população naquilo que podiam e tinham condições de entender.
técnica de comunicação? Podemos perguntar. Talvez. Respondo eu, em minha pequenez de aprendiz. Uma coisa é certa: Jesus Cristo muito valorizou a necessidade de fazer-se compreender por todos, em todos os tempos e épocas, em todas as classes sociais. Ele falou para todos. A comunicação foi algo a que atribuiu notória importância, pois sem se fazer compreender, sobretudo por seus continuadores, né? Aí nós temos os apóstolos, que grafariam suas palavras. Então, foi isso que nós estávamos falando antes, né? Que quem escreveu foram os que continuaram o trabalho de Jesus e difundiram seus conceitos sublimes. Sua mensagem, por certo, morreria nos primeiros anos após seu retorno ao seu reino no infinito. Então, se ninguém gravasse, se ninguém escrevesse, mas eles, já cientes disso tudo, tínhamos ali Paulo de Tarso, com as cartas, né, que ele enviava, aspecto ali que a gente pode considerar, todas as cartas por transmissão mediúnica, né? Ele tinha esse intercâmbio com a espiritualidade que transmitia a mensagem que ele ia enviar nas cartas. Então, é bem mais fiel aquelas cartas ali de Paulo, mas todo o estudo, né, do Novo Testamento vem desses seguidores do Cristo que compreenderam a sua mensagem, que tinham a recordação das suas palavras. E se é inegável que as palavras do Mestre tenham sido manipuladas, distorcidas ou mal interpretadas ao longo de 2000 anos, também é certo asseverar, mediante ligeira retrospectiva, quanto se construiu a partir de seus ensinamentos. Então, a gente sabe que algumas coisas foram distorcidas, né? Tem-se aí uma história, eu não vou lembrar detalhes, mas que foi ordenado que se tirasse qualquer referência à reencarnação do Novo Testamento, porque não se aceitava na época que a pessoa pudesse reencarnar. Isso teria sido aí uma rainha que queria ser rainha para o resto da vida. Me parece que é isso, salvo engano, é isso que eu trago na memória. Mas o certo e a gente pode ver o filme, e tem a obra Em Nome da Rosa, que fala ali dessas transcrições dos textos evangélicos e como que isso pode ter sido manipulado com o passar dos anos. Mas ainda assim nós ficamos com muitos ensinamentos importantíssimos para nossa elevação moral e espiritual. Muito se tem feito no planeta Terra a partir da mensagem do Evangelho. Qual é o número de hospitais, creches, escolas e casas de caridade inspirado em seus ideais? É possível medir quanto o mundo foi transformado pelas palavras de Nosso Senhor? Que quantidade de pessoas se ergueu para defender os fracos e oprimidos? Ou quantas leis foram promulgadas cuja elaboração se deu a partir da influência de suas palavras? Quantas conquistas no campo dos direitos humanos, dos deveres dos cidadãos, dos contatos pessoais e entre comunidades foram iluminadas pelos discursos de Jesus Cristo? O quanto que a gente lutou por igualdade, por fraternidade, quanto que a gente luta pelos direitos que Jesus, ele valorizou cada ser. Ele falava para todos, então não havia distinção, ele amava e ama todos nós, assim como Deus, porque ele é o representante de Deus na terra. Então, todo esse amor é por
todos nós. Então, as leis que visam tratar com igualdade, né, com equidade, com fraternidade, com justiça, né, são leis baseadas nas leis divinas que Jesus veio nos ensinar. Finalmente, vemos no mundo atual a concretização de vários conceitos considerados inovadores, mas que não passam de interpretação renovada de seus ensinamentos, como nos avanços da psicologia, da humanização da medicina e nos relacionamentos interpessoais. Nada disso é novidade, ninguém cria algo novo, não. Isso tudo Jesus já falou. E muitos antes de Jesus, né, muito antes, já vieram muitos filósofos buscando essa sabedoria que Jesus veio, né, nos coroar, né, com a sua mensagem. Agora, vários vieram antes, vários vieram após, para poder relembrar a mensagem do Cristo, mantê-la na nossa alma, para que a gente possa viver a sementinha que ele jogou, plantou no nosso coração. É preciso brotar, fazer germinar essa mensagem de Jesus, né? Esse amor de Deus em nós, essa essência, para que a gente possa praticar. E aí sim, aqui se transformar no reino de Deus, porque ele já dizia que aqui não era o reino, que o reino dele não pertencia a esse mundo. Quando é? Até quando? Né? Ele dizia, né? Até quando que ele viveria entre nós, ainda, né, sem compreender sua mensagem, ainda sem praticar o amor. Então, essa semente precisa germinar, nós precisamos praticar para que Jesus possa dizer, enfim, o meu reino é deste mundo. Mas ainda está faltando muitas transformações em nossa própria vida para que o reino de Deus, né, se edifique em nós. Então, quantas pessoas, né, se ergueram para defender os fracos, quantas conquistas no campo dos direitos humanos. Finalmente vemos no mundo atual a concretização de vários conceitos considerados inovadores. Isso tudo também graças à atenção que Cristo deu ao fator comunicação, as palavras e a metodologia que empregou, sabendo da importância que seus ensinamentos adquiririam ao longo dos séculos e séculos que se sucederiam desde sua passagem pela terra. É claro que Jesus, ele sabia que essas mensagens, suas mensagens tinham que ficar aqui entre nós. Então, ele também preparou, né, tudo mais que viria. A despeito de todo o avanço social, sua mensagem permanece atualíssima, tanto no conteúdo quanto na forma. Mesmo quem ousa dizer que o evangelho está ultrapassado, que a doutrina espírita está ultrapassada, é porque ainda não compreendeu o conteúdo, ficou só na forma, né? Tem que ir no espírito da palavra, tem que aprofundar, porque nós nem chegamos a praticar o que Jesus ensinou. Então, são poucos aqueles que compreenderam e que praticam. Então, o Espiritismo também, a gente pode dizer a mesma coisa, são poucos, muitos os que leram, né? São muitos os chamados, são muitos os que leram o Novo Testamento, são muitos os que leram as obras codificadas por Kardec, que provém dos Espíritos enviados por Jesus, mas são poucos os escolhidos. Por quê? Porque são poucos aqueles que compreenderam e que trabalham, né? Então, enfim, uma das maiores necessidades do ser humano é saber comunicar-se de maneira eficaz, sábia e inteligente. Então, eis aqui para nossa reflexão, porque Jesus, ele nos deixou,
né? O seu legado é um enorme conteúdo de conhecimento para a nossa transformação moral. Ele resumiu as leis e os profetas naquela frase, amar ao próximo como a ti mesmo, né? E a Deus sobre todas as coisas. E nós ainda temos dificuldade de saber que é Deus, de ver Deus. Desde ontem, eu tenho feito um mantra, uma meditação com um mantra, em que eu vejo Deus em mim, eu vejo Deus em você. Então, a gente precisa aplicar a mensagem de Cristo. Jesus via cada um de nós como seus irmãos, filhos de Deus. Então, ele via a nossa essência divina. Ele sabia o quanto ainda imaturo nós somos, a necessidade de a gente receber ali, né, aquelas palavras, ainda de forma muito simplificada, mas com um conteúdo, um conhecimento espiritual, né, grandioso. Nós precisamos aprender a nos comunicar, respeitando quem ouve, falando para sermos bem compreendidos, usando na nossa inteligência e do nosso amor. Então, desejo a todos um ótimo dia, muita paz e até o nosso próximo encontro.